Que coleção de cicatrizes você tem? Nunca se esqueça quem lhe deu as melhores. E seja grato. Nossas cicatrizes têm o poder de nos fazer lembrar que o passado foi real. E aí galera, mais um vídeo aqui no Pipoca com Psique. E hoje falaremos sobre Hannibal Lecter. A série de filmes inspiradas na história do Hannibal Lecter contam sobre um assassino e canibal, desde a sua estadia na prisão, a sua relação com admiradores e o passado colaborativo com sua transformação. O Hannibal é um psiquiatra brilhante, mas ele também é um psicopata violento. Na origem do mal, o Hannibal ele é criança ainda e ele tá com a família dele e eles estão no meio de uma guerra. E nessa guerra eles são capturados e ele vivencia muitas situações complicadas. E uma dessas situações é que eles comem a irmã do Hannibal, porque não tinha mais comida na cidade ou próxima. E eles acabam dando pro Hannibal também e ele se alimenta da irmã dele. A origem do mal, ela é basicamente sobre a busca do Hannibal pelos caras que mataram a irmã dele. E nós vemos o impacto que todas as circunstâncias da infância dele geraram, colaboraram para a transformação da personalidade dele no que nós vimos depois no Silêncio dos Inocentes. A personalidade, ela pode ser definida pela integração de aspectos físicos, biológicos, temperamentais e genéticos. E esses aspectos, eles têm influências também do ambiente e da cultura em que o sujeito está inserido. O jeito como o sujeito se comporta, como os indivíduos se comportam, eles variam de pessoa para pessoa. Cada pessoa, ela absorve aquelas informações e reage a elas de uma forma. Então, as práticas que elas têm depois e as relações que elas definem são muito características de como essas vivências influenciaram a transformação e a composição da personalidade da pessoa, assim como da identidade. O Hannibal, ele se enquadra no que nós chamamos de transtorno de personalidade antissocial, uma TPA, e ela é definida como uma condição mental crônica, onde o jeito como a pessoa interpreta, pensa e se relaciona com as outras são formas destrutivas e disfuncionais. Ela é caracterizada por um desvio de comportamento e em relação às normas que são estabelecidas socialmente. Então, essa pessoa ela tende a ser mais agressiva, mais frustrada e ela tem uma certa negligência em relação a essas normas definidas e a padrões sociais que seriam pré-definidos pela nossa sociedade. O transtorno de personalidade antissocial, assim como outros transtornos, são derivados de um trauma ou de alguma disfunção cerebral. Nesse caso, o nível cognitivo dos indivíduos, com uma lesão no centro medial, faz com que elas tomem decisões ruins, mesmo sendo conscientes das escolhas. Então, elas só visam retorno ao benefício próprio. Existe uma anormalidade estrutural no córtex pré-frontal da pessoa e ele resulta numa personalidade antissocial. A violência nesses indivíduos é causada por uma falta de controle regulatório pré-frontal. Os assassinos apresentam uma disfunção na regulação nesse córtex, nas amígdalas e no hipocampo. O córtex pré-frontal desempenha um papel central em muitas funções cognitivas, emocionais e comportamentais da pessoa. Quando esse córtex está prejudicado, a tendência é que comportamentos antissociais predominem no sujeito. É comum que as distorções cognitivas ocorram em quadros patológicos e ela acaba agravando comportamentos antissociais, mas ela também pode acontecer em situações cotidianas. No filme do Hannibal, a gente consegue ver muitas distorções cognitivas nas falas dele. Em diversos momentos, ele altera a fala para distorcer a realidade e as coisas ficarem a favor dele. Então, é muito presente ao longo do filme, quando ele fala sobre quem ele matou e como eles acharam, ele trabalha muito com isso de como distorcer a realidade e ficar brincando com o emocional da Clarice, por exemplo, no primeiro filme, brincando com o emocional dela para saber se ele tá realmente falando a verdade ou não. Para um indivíduo ser caracterizado ou para ser diagnosticado com qualquer tipo de transtorno, é usado o DSM, que é um Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais. E esse DSM, ele traz uma série de informações e critérios para você avaliar a pessoa e saber se ela tem aquele transtorno ou não. No caso do transtorno de personalidade antissocial, existem 5 critérios diagnósticos que são usados
previamente, né, para ajudar no diagnóstico e para verificar mesmo qual o tipo de transtorno sendo utilizado. São 5 critérios: impulsividade, agressividade, irritação, inadequação com as normas sociais e ausência de remorso. Esses 5 critérios são observados em diversos momentos dos filmes do Hannibal. Então, a ausência de remorso, ele mata as pessoas e faz as pessoas para se alimentar. E tem uma cena do filme em que ele tá torturando um cara e ele tá com o cérebro do cara aberto, a cabeça do crânio aberto, e ele tá mexendo nas partes do cérebro do cara e perguntando qual parte vai ser mais saborosa, porque ele sabe quais partes vão inativar alguma função e ele tá pensando em qual parte é mais saborosa. É uma ausência de remorso completo. Ele fala sobre os crimes, ele também não demonstra nenhuma emoção em relação a isso. No filme Dragão Vermelho, ele fica até feliz quando ele descobre que existe uma pessoa que está seguindo os passos dele, e ele depois acaba ajudando na investigação. Mas, enfim, ao longo de todo o filme, é possível verificar esses critérios. Impulsividade, quando ele vai para cima de uma pessoa e tenta matar ela. Agressividade nos crimes dele, quando ele tá preso na cela e o guarda vem pra perto e ele ataca o guarda e morde o rosto do guarda e acaba matando ele. É de uma agressividade enorme. E é muito fácil de você identificar esses aspectos em vários momentos dos filmes. Em toda a composição da obra dos filmes do Hannibal, é possível você verificar isso. Então é isso, galera. Essa foi mais uma análise de personagem. Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha, me siga nas redes sociais e até o nosso próximo paciente.